maligno, e não precisa nem de possessão. Muitas vezes só por influência, que não deixa de ser uma atuação demoníaca. Como mais age a pessoa que não tem a sabedoria do alto, e sim a sabedoria que está aquém daquilo que Deus está mostrando? Diz o texto que ele age por inveja. A palavra inveja, nesse texto aí, no latim, é a palavra invidere, que significa olhar com má vontade para uma pessoa pelo que ela é ou pelo que ela tem. Olhar com má vontade para alguém só pelo que ela é ou pelo que ela tem. Isso é inveja. Às vezes nem conhece a pessoa, mas já julga a pessoa, já tenta diminuir a pessoa sem conhecer. Isso é inveja. Mas o texto de Tiago ainda qualifica essa inveja. Diga misericórdia. Se inveja é ruim, imagine qualificada. Diz que é a inveja amargurada. Juntou dois venenos de uma vez só: inveja e amargura. O que é uma inveja amargurada? É aquela que leva a pessoa a se destruir pelo prazer de não ver o outro bem. Vou dar exemplo para ficar mais fácil. Digamos que o indivíduo está movido com inveja amargurada. Deus chega com ele e diz assim: tem uma bênção para você. Mas tudo que eu te der eu vou dar em dobro para o teu inimigo, para quem você não gosta. O que é que você acha que esse indivíduo vai pedir? Sabe o que ele vai pedir? Deus, fura um olho. Por mais que ele fique prejudicado com o olho furado, mas ele pede o quê? Para Deus furar o olho, para poder o inimigo dele ficar cego. Ele se prejudica, mas ele quer ver o outro pior do que ele. Você acha que não tem gente assim? É só não ter sabedoria do céu, que faz mesmo, meu irmão. Faz. Eu não vou nem dizer que corre o risco de olhar uma outra pessoa que está magérrima e dizer assim: Deus, me dá 50 quilos a mais, porque ele quer que o outro ganhe 100. É capaz do indivíduo dizer assim: Deus, tira um braço, o outro ficar sem os dois para trabalhar. Isso é inveja amargurada. A pessoa, ela se prejudica, mas ela quer ver o outro sofrendo mais do que ela. É aquele que diz assim: eu morro, mas não perdoo. Esse ainda é mais ignorante ainda. Quando o indivíduo usa uma frase como essa, eu morro, mas não perdoo, é a mesma coisa que ele fizesse o seguinte: encheu isso aqui de veneno, aí ele toma um gole, porque ele está com raiva ali do André, ele toma um gole do veneno e diz assim: agora eu vou esperar ele morrer. É a sabedoria humana, terrena e diabólica. Eu posso não me dar bem, mas eu quero que ele se dê pior do que eu. Só que quem vai morrer é ele. Quem vai se desgraçar é ele. Provérbios capítulo 14, versículo 30 diz: o ânimo secreto é a vida do corpo. Agora, a inveja é a podridão dos ossos. A Bíblia que está dizendo que inveja apodrece os ossos. Põe a mão nas minhas palavras. Nem toda doença óssea quer dizer que é proveniente de inveja, mas muitas são provenientes de inveja. Então, não busquemos sabedoria terrena, humana e diabólica, porque ela é movida por inveja. Que mais? Por sentimento faccioso. Aquela galera que fica fazendo grupinho e jogando um contra os outros. Sabe o que o fulano falou? Olha, não vou nem te contar. Quando alguém chega e diz assim para você: eu não vou nem te contar. Na verdade está querendo dizer o quê? Eu estou com coceira querendo te contar uma fofoca. Você quer escutar? É a questão da sabedoria diabólica. Botando um grupinho contra o outro. Não, porque aquela turma ali são muito metidos, são muito não sei o quê, papapá. Faccioso.
Resultado, a Bíblia diz que quem busca a sabedoria terrena vive em confusão. Aqui a gente não tem quase, mas eu conheço um pessoal ali de Guará para frente que a vida vive em confusão. Sai de uma fofoca, entra noutra, é um problema aqui, outro para ali e tal. O Júnior trabalha em Guará, sabe, lá tem gente assim, né? Aqui a gente não tem tanto, mas lá ele ainda encontra uns. Gente que vive em confusão. Sai de uma confusão, entra noutra. Sai de uma conversa, entra noutra. Sai de um problema, entra noutra. É discórdia, tumulto. Onde chega, dá B.O. E diz também que a sabedoria terrena, ela tem toda espécie de coisa ruim. Sabe aquela história do dedo podre? Onde pega, estraga? Onde coloca a mão, estraga? Onde se mete, dá problema? Onde dá palpite, vira fofoca? Sabedoria terrena, diabólica e humana, que não vem do céu. Isso é fácil acontecer? É só estar desincronizado do céu. Se estiver sincronizado com o céu, você vai receber a sabedoria que vem do alto, a qual é pura, ela não suspeita mal, ela ajuda, ela perdoa, ela dá visão para você, ela te direciona. Agora, se não estiver sincronizado com o céu, vai ser dirigido pela sabedoria terrena, humana e diabólica, que vai dar todo tipo de coisa ruim. Isso eu não estou profetizando para sua vida não, só estou lendo a Bíblia. É a Bíblia que está dizendo. Então, querido, o que define se eu estou sincronizado com os céus ou não, vai ser justamente os resultados da sabedoria que eu carrego comigo. Se eu tenho sabedoria que vem do alto, e eu aprendo à luz da palavra, a perdoar, a ser benigno, a ajudar, a ser misericordioso, a ser imparcial, a não denegrir ninguém, eu estou debaixo de uma revelação que a Bíblia manda eu fazer. Agora, quando eu começo a agir da minha forma, a Bíblia diz que tudo vai dar ruim. Vai dar ruim. E aí, querido, como é então, pastor, que eu vou adquirir essa sabedoria? Como é que eu vou sincronizar com o céu? Tudo parte da voz que você ouve. Porque a voz que você segue define quem você é. Vou repetir, a voz que você segue define quem você é. João capítulo 10, versículo 27, Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Deixa eu dizer uma coisa para você, você sabia que assim como na terra, cada um de nós somos diferenciados pelas nossas digitais, existe também uma digital no céu que diferencia todas as pessoas, e essa digital do céu chama-se a sua voz. Não é à toa que ninguém tem voz igual ao outro, pode até imitar, mas igual não é. Não é. Você pode até atender o telefone e dizer assim: gente, a sua voz é igualzinha do seu pai. Não acontece isso? É igualzinho do seu irmão, mas se for botar ali no computador estudar, não é igual. Por quê? Porque a nossa voz, a voz de Deus, é a nossa digital de identificação no céu. Quando você fala na terra, Deus não confunde no céu, Ele sabe que é você. É mesmo, pastor? É. Quando você diz assim, Deus, aí diz assim, é fulano de tal. Agora, quando você diz assim para o outro, vai para a ponte que caiu, Deus olha lá do céu e diz assim, é fulano de tal. Essa voz não me engana. Porque a nossa voz, ela é única, ela é a nossa digital no céu. Por isso que Jesus disse assim, olha, eu não preciso nem fazer currículo e tal. Se você anda comigo, você sabe a minha voz, você segue. Porque o que identifica-nos no céu é a nossa voz. Aí vem o pessoal da quinta série e diz assim, se for mudo. Mudo não expressa palavra. Mas sai ou não sai som da boca dele? Sai. E ele é identificado no céu. Porque a questão não é a palavra que sai, é o timbre. E sai. Nós somos identificados no céu. A nossa voz é a digital que tem no céu. Por isso aqui, quando você ora, Deus não se engana e manda a benção para outro.
Porque você é identificado pela sua voz. Por isso que Deus mandou cada um de nós falar com Ele. Clama a mim e eu te responderei. E vou anunciar coisas para você que você ainda não sabe. O que é isso? Sincronia com o céu. Você fala, Deus responde coisas que você nem imaginava. Que está à frente da sua realidade. Por quê? Pela voz. Então pare com esse negócio de ficar pedindo para os outros ficar orando por você, porque eu acho que a minha oração é fraca. Não, querido, Deus quer ouvir a sua voz. E Ele quer responder a sua voz. Porque tem gente que é tagarela na terra, mas na hora de orar diz assim, eu não sei orar. Meu irmão, faz a mesma tagarelice com Deus. Fala para Ele. Fala que Ele é um gentleman, Ele escuta tudo. E com detalhe, não te julga. Pastor, quer dizer que eu posso orar até com umas palavras meio atravessadas assim? Pode. Ele quer ouvir sua voz. Não se preocupe, porque Ele tem maturidade. Ele olha lá de cima, quando a gente está assim, atribulado, diz assim, ô, tadinho, está tão atribulado. Tem hora que a gente pede umas coisas para Deus, assim, que Deus olha para nós e diz assim, está tão emocionado hoje. Não, tá bom, filho. Esquenta não. Escutei, mas eu não sou movido por emoções, eu sou movido por princípio. Quando passar essa emoção aí, a gente faz o que está sincronizado. Não tem problema nenhum. Por isso você pode clamar a Deus do jeito que você quiser. A voz que você decide seguir, ela decide o seu destino. A voz que você decide seguir, define o seu destino. Deus sempre falou com a humanidade e sempre deu para a humanidade destino. Falou com Abraão, disse, sai da tua casa, da terra, para a tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Destino. Sempre direcionando, sempre direcionando. O problema é que nem sempre o ser humano está disposto a ouvir. Moisés tira o povo, leva lá para o Sinai, Deus chama todo mundo na montanha e diz assim, eu quero falar com vocês. O que é que o povo viu? Deus lá em cima, trovões, relâmpagos, um monte balançando. Moisés, faz o seguinte, sobe você lá, e tudo que Deus falar para você, nós vamos escutar, nós vamos obedecer. Moisés subiu e escutou. Ele obedeceu? 99%. O povão que ficou lá embaixo, não subiu, não ouviu, obedeceu? 0% de obediência. Por quê? Porque a voz que você ouve define. Enquanto Moisés sobe, está lá ouvindo Deus, eles ficaram na terra ouvindo quem? Os murmuradores, os reclamadores. Esse Moisés aí, ó, nos tirou da terra, botou numa furada, viemos para cá, agora ele já morreu lá em cima, e agora? O que é que nós vamos fazer? Arão, vem cá. Olha, tu que é irmão do cara, vai resolver o problema agora. Faz um Deus para nós, para nos conduzir no deserto. Mas a gente não pode... Rapaz, esse cara já morreu lá em cima. Moisés está lá, escutando. O primeiro dia foi criado assim, o segundo dia foi criado assim. A lei do Senhor é essa, faça isso, não mate, não roube. Deus está dando a lei e Moisés está lá, amém, recebendo, anotando. Decidido seguir a Deus em qualquer circunstância. O povo lá embaixo está ouvindo reclamação, murmuração e fazendo bezerro de ouro, porque a voz que você segue define o seu destino. Diante disso, você mesmo vai poder responder. Se você só ouve fofoqueiro, qual vai ser o seu destino? Confusão. Mas eu não falei nada, eu só ouvi. Vai deixar de ser trouxa, vai entrar na confusão do mesmo jeito. Ô pastor, o senhor está pegando pesado. Não, querido, estou te acordando para a vida. Estou te acordando para a vida. Se você ouve pessoas sábias, que sabem te ensinar uma profissão, qual vai ser o seu destino? Você vai acabar tendo aquela profissão. Porque a voz que você ouve define o seu destino. Se você ouve a voz de Deus, isso vai determinar o seu destino. Por isso que Jesus nos chama de ovelha, porque ovelha, ela segue uma voz. Depois você entra na sua casa e olha um vídeo, que seja lá, pelas redes sociais da vida, você vai ver.
Lugares que tem criação de ovelha, pode chegar 10 pessoas lá na cerca e gritar. As ovelhas continuam lá pastando. Mas se chegar o dono das ovelhas e gritar, todas elas vêm. Porque reconhece pela voz. Sabe que ele vai dar um destino para elas. Vai colocar no coxo para comer, vai colocar no lugar de abrigo. Por isso que a Bíblia nos chama de ovelhas. Quem ouve a voz do Senhor e obedece é ovelha. Agora, quem segue outras vozes, acaba por seguir vozes de mercenário. Foi assim que Jesus falou. Quem ouve a sua voz é sua ovelha. Quem não ouve, acaba seguindo mercenários. O que são mercenários? Pessoas que buscam apenas seus interesses, por ganância. Eva estava muito bem no Éden, ouvindo a voz do Senhor todo dia. Estava uma maravilha. Como nós dizemos, estava uma belezinha. Aí qual era o destino dela? Enquanto ouviu a voz do Senhor, de ser a mãe de todos os seres vivos na terra, de ser inspiração maior de Deus, porque Deus primeiro fez o homem, depois fez a mulher, ou seja, o que deu de errado no homem, ele retocou e fez bem feito na mulher. Estava tudo bonitinho, até o dia que ela passou a ouvir outra voz. Qual foi o destino dela? Desobediência, pecado, expulsão, dores no parto, uma série de consequências, porque a voz que nós ouvimos define o nosso destino. E qual é a voz que nós estamos ouvindo hoje, querido? Aqui está sincronizada com o céu, que nos traz sabedoria do céu, ou aquela voz humana que nos ensina a agir, dar o troco, agir com a força do braço, do nosso jeito, ou nós não estamos escutando ninguém metendo a cara e fazendo o nosso jeito, sendo precipitado? Porque conforme a voz está o nosso destino. Não só o nosso, mas querido, às vezes a gente atrapalha a nossa vida e atrapalha a vida dos outros ainda. Quando se ouve a voz do Senhor como nosso bom pastor, querido, está tudo bem, mas quando você não ouve a voz do Senhor, você atrapalha a sua jornada individual. Lembra do filho pródigo? Pai, eu quero a minha herança. Meu filho, para quê? Você tem tudo aqui. Não é assim. A lei do Senhor já diz que exigência antecipada de herança é maldição. Ouça, não, eu quero. Deu, vocês sabem como deu. Sabedoria da terra. O final diz que tudo que o indivíduo faz dá certo, é isso? Sabedoria terrena, humano, diabólico, tudo que o indivíduo faz no final dá ruim. Lembra do texto que eu li alguns minutos atrás? Dá ruim. O filho pródigo deu ruim. Mas o problema é meu. Não é seu não, querido. Quando você não ouve, a voz que você ouve define o teu destino e de muita gente ao seu redor, inclusive da tua descendência. O povo caminhando no deserto, a irmã de Moisés, chamada Miriam, resolveu ouvir uma fofoca. Sabe qual era a fofoca? Contra a cunhada dela, mulher de Moisés. Por que Moisés foi casar com uma mulher cutita? Por que ele não casou com uma outra mulher? Por que escolheu aquela mulher? Quando ela terminou a fofoca, a Bíblia diz que ela estava branquinha, debaixo de um sol de 40 graus, branquinha, de lepra. Ela, enquanto não foi curada da lepra, foi colocada fora do arraial, e o povo ficou lá meses parado. Porque a voz que você ouve define a sua jornada e de quem está caminhando ao seu redor. Então, cuidado com o que você ouve. Então, eu finalizo essa palavra dizendo que existe uma necessidade nesses últimos dias de nós andarmos sincronizados com o céu. Não é uma opção, é uma necessidade, diga necessidade. Um céu. Quando eu não estou sincronizado com o céu, eu vou descrever como é que o mundo anda hoje, sem sincronia com o céu. Palavras do apóstolo Paulo, há mais ou menos 1900 anos atrás, ele descreveu hoje. Vou provar para você. 2 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 5. Sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão dias difíceis, tempos difíceis.
Aí eu vou ler o que ele disse que ia acontecer. Nos dias de hoje você vê aí se ele tinha razão ou não. Nesses últimos dias os homens serão egoístas. Sim ou não? Avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Sério isso? Sei não. Ainda bem que eu não tenho filho pequeno. Ingratos. Não, isso é de brincadeira. Gente ingrata? Irreverentes. Que não tem reverência com as coisas de Deus. Está tudo na banalidade. Desafeiçoado. Isso aqui não é que gente que é feia não, tá? Desafeiçoado é aquele que não tem respeito, afeição por ninguém, que não se importa com os outros. Implacáveis é aquele que vê o indivíduo sofrendo, vai lá e ainda pisa no canto da unha. Vai aumentar mais um pouquinho o sofrimento. Tem nos dias de hoje? Agora esse aqui não tem. Caluniadores. Estão batendo de frente um com o outro, né? Sem domínio próprio. Cruéis. Inimigos do bem. Traidores. Agora esse aqui não tem. Atrevidos. Enfatuados. É aquele que faz fofoca, quem fica inventando fatos que não existem. Mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, faz aquela cara de bonzinho, negando-lhe, entretanto, o poder. Aí olha o conselho de Paulo para nós. Foge dessas coisas. Diante da analogia que eu fiz, esse tipo de gente hoje anda sincronizado com o céu? Ou eles andam na sabedoria humana deles? Hoje é dia de nós decidirmos se nós vamos cuidar só da nossa vidinha com a nossa sabedoria, ou se você vai entender que existe uma necessidade de estarmos sincronizados com o céu. Como é que eu sincronizo com o céu? Buscando o Senhor, lendo a sua palavra, orando, entregando a vida a Ele, jejuando, obedecendo seus princípios. Assim eu sincronizo com o céu. Se não tiver sincronizado com os céus, querido, nós seremos contaminados, esfriados na fé e perderemos a salvação. Ser sincronizado com o céu hoje é uma questão de sobrevivência, uma necessidade básica. Ser dependente de Deus, instruído pela sua palavra, é o único caminho de salvação para essa geração que está perdida. É o único escape que nós temos para essa geração que a cada dia está mais perversa. A Bíblia diz que quem for sujo nos últimos dias, Deus dá um conselho: quem for sujo, que se suje mais. Quem for limpo, que se limpe mais. A Bíblia também diz que para alcançarmos o céu tem que ter santificação. Só quem está ligado, sincronizado com o céu. Porque está sincronizado com o céu, querido. Eu falei que a primeira coisa que acontece quando nós estamos sincronizados com o céu, Deus nos dá conhecimento, entendimento. E nesse conhecimento e entendimento tem repreensão, tem correção, uma série de coisas. Porque o indivíduo, quando ele está fora, pela sua sabedoria humana, ele acha que pode fazer o que ele quiser, não tem limite. E faça, mas tem consequências. Ouvir a voz de Deus, estar sincronizado com o céu, também vai ter consequências, só que são boas. A de lá, o texto de Tiago termina dizendo que vai dar toda coisa ruim. Então a palavra de Deus hoje está nos dizendo que ser sincronizado com o céu é uma questão de sobrevivência nessa terra. É uma condição para vermos a Deus. É uma condição para vencermos esse mundo tenebroso que jaz no maligno.
Fique em pé, eu quero orar com você. A voz que você ouve define onde você está sincronizado. Com o céu ou com a sabedoria humana? Com aquilo que Deus fala conosco ou aquilo que as pessoas falam? Hoje de manhã eu fazia um discipulado aqui, eu falei uma coisa que você precisa ouvir. O ser humano, ele está tão degradado, mas tão degradado, que hoje o ser humano gosta de ser manipulado. E vou te explicar por quê. Porque a pessoa que é manipulada, que permite ser manipulada, ela tem preguiça de pensar, raciocinar, aprender. Então qualquer coisa que disser, vai. O ser humano, ele gosta de ser manipulado, pois assim ele não precisa aprender a raciocinar, ele só faz. Mas Deus não manipula ninguém. A palavra de Deus não manipula. Pode ter pessoas que usem a palavra de Deus para manipular, mas Deus não manipula ninguém. A palavra do Senhor é genuína, por isso que Ele diz, clame a mim. Eu quero me mostrar a você. Eu quero me revelar a você. Eu quero mostrar coisas grandes e maravilhosas que você não imagina. Por isso Ele diz, busca a sabedoria que vem do alto. Porque quando você busca, você vai, a primeira coisa, vai ter instrução, vai ter conhecimento, vai ter revelação da parte de Deus. E aí você não vai ser manipulado. Você não vai ser conduzido pelas pessoas que hoje conduzem, olham para a humanidade como uma massa de manobra. Por quê? Porque eles trabalham justamente na sabedoria humana. Você não precisa de Deus. Você não precisa de igreja. Você não precisa de pastor. Você não precisa de Bíblia. Você precisa aqui, ó, do que nós estamos falando para você. Você precisa dessas filosofias, você precisa dessas teorias. E aí vai caminhando em passos largos para a destruição. Mas quando você está sincronizado com o céu, e começa a vir palavras para tirar o teu destino, para levar para lugares ruins, a fonte que está lá dentro, sabedoria do céu, começa a bater de frente e dizer, cuidado, não faça, se arrependa, mude de caminho, tem saída, tem solução para você, existe um propósito para você, existe um destino para a sua vida, existe um plano maravilhoso de Deus para você. Por isso o Senhor diz para você, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Vai fazer nascer a sua justiça sobre a tua vida como o sol da manhã. Vai te tomar pelas mãos e vai dizer, não temas, eu sou contigo. Quando andamos pela sabedoria humana, existe uma palavra, uma rota de fuga chamada desistência. Mas quando andamos pela sabedoria do céu, tem uma instrução do céu dizendo, persistência, não desista, porque eu não tenho prazer na alma do que desiste, mas eu tenho prazer naquele da alma que persevera para a justiça. Está sincronizado com o céu. Guarde bem essa palavra, querido. Estou fazendo questão de repetir para entrar no nosso espírito. Está sincronizado com o céu nesses dias que vivemos, nesses dias terríveis que a palavra de Deus diz que nós viveríamos. É uma questão de sobrevivência, de necessidade básica. Não dá mais tempo de nós ficarmos esperando, daqui a algum tempo eu vou procurar Deus, primeiro eu vou me formar, primeiro eu vou fazer isso. Não, faz tudo junto, meu irmão. Você pode estudar, você pode formar, você pode empreender, você pode ser rico, prosperar nessa terra, mas faça tudo isso debaixo de sabedoria do céu, porque tudo vai dar bem. Não deixa a sabedoria do céu para depois. Não, primeiro eu estou aqui estudando, buscando meu conhecimento, desenvolvendo as minhas teorias. Depois, quando eu tiver tempo, eu vou buscar Deus. Não faça isso, porque a Bíblia diz que vai dar ruim. Mas pastor, tem gente que não tem Deus no coração nada e prosperou. Querido, só riqueza, dinheiro,
não é prosperidade. Eu sempre uso uma frase que eu digo: tem gente que é tão miserável na vida que a única coisa que tem é dinheiro. Não tem alegria, não tem paz, não tem comunhão com ninguém, não tem família. Porque prosperidade não quer dizer dinheiro. Prosperidade quer dizer viver bem, ter paz, ter alegria, ter razão para viver, ter recursos também para satisfazer as suas vontades. É um conjunto de coisas. Então hoje a gente precisa sair daqui. Nós precisamos sair daqui sincronizado com o céu. O primeiro passo para sincronizar com o céu é ouvir a voz do Senhor, que te dá destino, e diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e pode ficar sossegado, que ele já tem um destino escrito para você, destino de paz. O profeta Jeremias, usado pelo Senhor, ele escreveu: eis que sei, eu, o Senhor, sei qual é o pensamento que eu tenho a respeito de cada um de vocês, pensamento de paz e não de mal, para que se cumpra os dias da sua vida. Deus já tem um destino para você. O texto que eu li de Tiago diz que o final desse destino é paz. É paz. Lembra do texto que eu li em Tiago? Como é que termina? E em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. O final de quem está sincronizado com o céu e busca a sabedoria do céu é ter paz na vida. Enquanto que o resultado para aquele que vai pela sabedoria humana, coisas ruins. Qual é a diferença? Sincronizado com o céu, resultado final, paz. Sincronizado com a sabedoria humana, coisas ruins. E o resultado, porque é precipitado, frustração. Quem é muito emocionado, que faz as coisas de forma precipitada, no final, frustração. Dá ruim do mesmo jeito. Só tem um jeito de terminar em paz, sincronizado com o céu. E o primeiro passo é entregando a vida a Jesus. E você chegou hoje a esse santuário e quer ter paz, quer ter um destino de alegria, um destino igualzinho como Deus fez, quer sincronizar com o céu. Primeira decisão: receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Parar de arriscar. Eu vou ver se dá certo aqui, ali. Gente, não dá mais tempo não. Tem mais tempo a perder. Se renda ao Senhor. Pare de provar. Pare de querer provar, porque você nunca vai provar que Deus está errado. Se renda a Ele. Entregue e experimente dessa paz, dessa sabedoria que vem do céu. Hoje é dia de nós tomarmos essa decisão, de entregarmos o caminho a Jesus, entregarmos nossa vida a Jesus, andarmos sincronizados com o céu e termos resultado de paz. Se você quiser tomar essa decisão, não deixe para amanhã. Não deixe que a revelação venha hoje e você fique aquém da revelação. Mas entregue hoje seu caminho a Jesus Cristo e comece uma nova história. Se houver alguém que vai tomar essa decisão, quero orar hoje por você, quero orar pela sua vida. Deus hoje vai mudar a sua vida, Deus vai mudar hoje a sua história, Deus vai mudar de uma forma sobrenatural. Se você já tomou a decisão de seguir Jesus, tome hoje a decisão de estar sincronizado com o céu, de buscar o Senhor, de falar, de buscar conhecimento na sua palavra. Não se permita ser manipulado pelas vozes do mundo, que cada dia diz uma coisa para você, mas ouça a palavra de Deus, porque esse dá destino de vida eterna. A Bíblia diz que a vida eterna é essa, que conheça Jesus Cristo como o único e verdadeiro Deus, a vida eterna. Quando eu conheço, eu tenho destino de vida eterna com o Senhor. E hoje saiamos daqui debaixo de decisão do céu. Que vida nós vamos ter, que caminho nós vamos ter, em nome de Jesus. Amém? Sincronizado com o céu, sincronizado com o alto, é o que Deus quer para mim e quer para você, em nome de Jesus. Feche seus olhos.
E fale com o Senhor agora. Agora é você e Ele. A palavra já foi ministrada. Deus já falou conosco. A sua palavra foi revelada aos nossos corações. Agora é você e Ele. Decida e diga: Senhor, eu quero andar sincronizado com a tua palavra. Não estou manipulando nem enganando você. Estou sendo muito verdadeiro. Se você quiser ser sincronizado com a palavra, a primeira coisa que Deus vai te dar não é dinheiro, não é riqueza. É conhecimento. É palavra. É libertação. É repreensão. É correção. Porque primeiro tem que limpar, para depois construir. Ninguém constrói sob escombro. Quando a gente resolve sincronizar com o céu, primeiro vem, limpa, depois ele edifica. Mas uma coisa certa, tem resultado já pré-determinado. Vida eterna, enquanto você estiver nessa terra. Paz, da qual o mundo não entende. Aproveite, faça a sua oração e diga ao Senhor o tanto que você está interessado em viver sincronizado com o céu ou não. Quero viver tua palavra, meus pés firmes estão, teus mandamentos guardei em meu coração. Quero obedecer, eu quero permanecer, e em ti vou confiar, pois tu és bom. Eu quero obedecer, eu quero permanecer, e em ti vou confiar, pois tu és bom. Seja, Senhor, o centro em nossas vidas. Seja o centro, seja tudo que tenho, és tudo que tenho, tudo que tenho é teu. Senhor, eu quero permanecer, Senhor, a tua palavra. em ti vou confiar, pois tu és bom. Eu quero obedecer, eu quero permanecer, em ti vou confiar, pois tu és bom. Seja o centro, seja tudo que tenho, és tudo que tenho, e tudo que tenho é teu. Seja o centro, seja tudo que tenho, és tudo que tenho, e tudo que tenho é teu. Senhor, hoje nós queremos declarar neste lugar que entendemos a necessidade que temos de estarmos ligados com o céu.
Hoje todo espírito de dúvida, todo céu de bronze, todo nível, Senhor, de sabedoria humana, terrena, diabólica, que tenta, Senhor, nos isolar da Tua palavra, que tenta nos colocar como mais sábio do que o Senhor, nos julgando, Senhor, mais importante do que a Tua palavra, que hoje caia por terra essa armadilha do inferno contra as nossas vidas, e que possamos saber que já estamos vivendo dias extremamente difíceis, dias que o Senhor profetizou na Tua palavra que viveríamos. Mas obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos mostra que tem um caminho, tem uma saída, que por mais que estejamos com os pés nessa terra, mas a nossa mente, o nosso pensamento, o nosso entendimento está ligado com o Senhor nos céus. Obrigado por este caminho que Jesus abriu na cruz, de acesso direto ao trono da graça, que a nossa voz pode ser ouvida no céu sem nenhuma barreira, sem nenhum impedimento, e o Senhor de volta ministra aos nossos corações, ministra através dos Teus servos, ministra, Senhor, através da Tua palavra, nos corrige, nos ensina, nos ilumina o caminho, nos mostra a direção a ser seguida, para que no final tenhamos destinos de paz. E saiamos hoje aqui decididos, Senhor, que as manipulações, os enganos do mundo, Senhor, não roubarão de nós a sabedoria que vem do alto, que é imparcial, que é misericordiosa, que ajuda. Por mais, Senhor, que hoje o mundo pregue coisas totalmente diferentes, mas que possamos seguir a sabedoria do alto, que é compassivo, que não suspeita mal, que não denigre ninguém, mas que busca, Senhor, compreensão, visão, entendimento, clareza para a jornada. Deus, que nos leva a desafios para crescermos, para rompermos. Meu Deus, que possamos nos apaixonar pela Tua palavra. Nesse tempo, Senhor, de tantas fábulas, de tantos sofismas, de tantas mentiras, Senhor, com cara de verdade, para enganar, para manipular, para deixar as pessoas, Deus, fora da Tua palavra, fora da rota, fora do caminho, se opondo em oposição ao que Tu ensina na Tua palavra. Mas, Senhor, que cada um de nós hoje aqui possamos entender que por mais que os nossos pés estejam ainda caminhando nessa terra, nossa cabeça, nossa mente, nosso entendimento precisa estar sincronizado com os céus, recebendo de antemão, Senhor, a Tua palavra, recebendo de antemão virtude, recebendo de antemão libertação, instrução, Deus, direcionamento para tomarmos as decisões corretas na vida. Que hoje saiamos daqui decidido, não andarmos mais pelos nossos entendimentos, mas andarmos guiados pelo Senhor, pela Tua palavra que é a verdade. Vem no Teu reino, a Tua graça, a Tua soberania, seja o centro, seja, Senhor, o caminho, seja a direção para as nossas vidas. Por isso celebramos, Senhor, Deus, o Teu amor, a Tua graça neste lugar. Tudo que tenho, tudo que tenho, tudo que tenho é Teu. Declare com fé. Seja o centro, seja tudo que tenho, tudo que tenho, tudo que tenho é Deus. Seja tudo em nós, seja tudo em nós, Deus. Tudo que tenho, tudo que tenho, tudo que tenho é Deus. Amém? Diga, sincronizado com o céu é uma necessidade para sobreviver nessa terra.
Que essa verdade tenha um espaço bem especial no teu coração, em nome de Jesus. Debaixo dessa palavra, esse tempo tão especial, obedecendo o que a palavra de Deus nos diz, que um culto deve ser racional, deve ter inteligência, compreensão. Já oramos, já ouvimos palavra, já louvamos ao Senhor. E para concluirmos como um culto diante do Senhor, nós precisamos também apresentarmos oferta diante de Deus. Esse é o princípio da palavra de Deus. Formar-se um culto, precisa ter oração, palavra, louvor e oferta. E quando nós ofertamos diante do Senhor, querido, não é por uma questão humana. Se olharmos pelo pensamento humano, ou nós precipitamos, ou usamos sabedoria humana, julgamos, dizemos aquilo que achamos. Mas quando nós temos uma revelação, faz toda a diferença em nossas vidas. Temos destino, tem caminho, tem testemunho para contar. Possamos fazer isso com alegria, não por constrangimento, mas como diz a Bíblia, com alegria, pois o Senhor abençoa aquele que entrega com alegria. E seja um momento agora de gratidão. Quando você devolve o seu dízimo diante de Deus, faça com agradecimento. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor já proveu, pelo Senhor ter confiado em mim, pelo Senhor ter aberto portas. Muito obrigado. Seja fiel e deixe os céus ministrar sobre a sua vida e seu coração de forma sobrenatural, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoamos, Senhor, cada um dos teus filhos que irão ofertar nessa hora, que irão, Senhor, devolver os seus dízimos, que virão com alegria e satisfação diante do Senhor, entendendo os princípios da revelação da tua palavra, vivendo por ela e tendo, Senhor, o retorno dos céus como testemunho vivo. Assim nós abençoamos em nome de Jesus, amém e amém. Pode vir ao altar, se você vai fazer através de transferências digitais, faça também e seja abençoado em nome de Jesus. Aleluia! Amém, querido? Assente um pouquinho, já vamos encerrar o nosso culto. Temos apenas mais alguns anúncios para lhe dar. Que bom que você escolheu a casa do Senhor. Que bom que você priorizou esse tempo de conhecimento, de aprendizado daquilo que o Senhor tem para liberar sobre nossas vidas e corações. Bem? Antes de todos os anúncios, eu quero deixar um aqui em especial. Na última segunda-feira deste mês, no dia 27, nós vamos ter mais um jantar da Adonep na nossa cidade. O que é a Adonep, para quem não sabe, é uma associação de homens de negócios que surgiu há mais de 70 anos nos Estados Unidos. Hoje está espalhado praticamente em quase todos os países do mundo. Aqui no Brasil é bastante reconhecido. E chegou na nossa cidade essa oportunidade. Um jantar que é feito para empresários, para empreendedores, pessoa pública, no modo geral, queira participar, que depois de uma boa refeição, tem normalmente uma palestra de alguém falando sobre sua superação pessoal, dando seu testemunho da sua superação na área como pessoa, como empresa, como algo muito edificativo para as nossas vidas. Então, nós tivemos há um mês atrás, foi muito bom, e nós vamos ter o empresário que vai estar trazendo o seu testemunho de como teve esse tempo de grande superação na sua vida. Então, tem ali a arte, tem um valor para você participar. Na verdade, você vai pagar só o seu jantar para nós estarmos juntos participando. Eu preciso só que você confirme, dê seu nome, já tem até um QR Code que é do próprio restaurante, você já pode antecipar lá o pagamento, e vai ser um tempo muito especial
de muita edificação para a sua vida. Aproveite e convide pessoas que muitas vezes têm até uma dificuldade, um bloqueio de vir à casa do Senhor, para participar desse tempo de comunhão, tempo de superação. Que Deus te abençoe, você manda a todos em nome de Jesus. Queridos, amém, que silêncio, tão quietinhos. Vocês queriam ouvir o que eu falei ali, né? Eu tinha que tirar uma dúvida com ele. Que bom que você veio, amém? Queridos, eu tenho muitos recadinhos, diga muitos, muitos mesmo, né? A gente vai colocar à medida que a semana for passando, lá no nosso grupo da igreja. Aquele grupo da igreja, ele é só para recado, tá bom? Só para recado. Mas eu preciso começar a te preparar com tanta coisa que a gente tem aqui. Nós vencemos uma série estes 2 meses, né? Com uma proclamação que a sua casa é uma casa de cura. E foram semanas de revelações extraordinárias neste lugar. E quarta-feira agora é o encerramento dela, né? Debaixo de muita palavra profética para a tua casa. E nós gostaríamos de te incentivar a estar aqui. É feriado, né? Então dá para vir para a igreja, dá para estar aqui às 19h30, depois que você já saiu do seu trabalho, dá para você tirar lá um tempinho e vir para cá. Pois, pastora, que eu vim correndo, a gente até providenciou um golinho de café, para você ficar animado, né, Elane? Ali já, os irmãos que vêm muito cansados, se essa é a sua desculpa, mas vem para cá, porque eu participei de algumas, eu faço faculdade nas quartas-feiras, mas as que eu pude estar na cidade foram palavras muito extraordinárias, e são palavras que desatam a nossa casa. Às vezes a gente está passando por um enfrentamento lá na nossa família e a gente quer uma oração rápida, né? A gente quer um socorro desesperador. A série está acontecendo para te dar ferramentas para a tua casa, para ajudar na tua casa. Então nós queremos te incentivar a estar aqui, pelo menos no último dia, né? na última palavra, no último encontro. E eu tenho certeza que será uma noite muito, muito profética neste lugar. Amém, queridos? No próximo domingo, nosso culto às 18h30, eu estou muito feliz por você estar aqui hoje. Eu tenho certeza que Deus terá uma palavra sobrenatural, como em todos os cultos nós temos recebido. Então, coloque também na sua agenda semanal, sem contar as células que estão acontecendo aí durante a semana. Então, que de fato você esteja sendo alimentado. Sabe por quê, queridos? Todos nós passamos por momentos de tentação. Sim? Como nós vencemos, como nós não caímos? Alicerçados. Hoje nós ouvimos uma palavra que nos coloca debaixo de uma sabedoria. E as células, elas são para isso. Elas são para te ajudar, te incentivar, te alicerçar a você. Quando a tentação vier, você ter a ferramenta certa para fugir dela. Amém? Eu quero passar o primeiro vídeo da noite para vocês. Eu quero passar não, né? A mídia vai passar. Deus não precisa de muito para fazer grandes coisas. Com uma simples pedra, Deus colocou Davi na história. Com 5 pães e 2 peixes, Jesus alimentou uma multidão. Com 300 homens, Deus deu a vitória a Gideão. Tudo o que foi necessário dizer foi: eis-me aqui. A presença de Deus tabernaculou. Samuel um dia respondeu: seu filho reina-me. Se fez carne e Moisés pisou na um dia terra, e hoje disse: o Espírito Santo reina-me. habita dentro de você. Mas Isaías um chegará dia o declarou: dia em que a presença de Deus habitará E em você? nosso meio para sempre. Quando vai dizer: O Deus que formou Eis-me. todo o universo quer o se Senhor revelar tem um chamado pessoalmente para a sua a vida. você. Ele te criou com um propósito e uma missão específica. Deus está levantando uma geração que não vai se esconder. Judaizantes, amém, queridos? Porque é uma festa bíblica, é uma festa do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor deixou 3 festas como mandamento para celebrarmos: Páscoa,
Pentecostes e Tabernáculos. E nós já ministramos essa festa há muitos anos. E no dia 25 desse mês é a nossa celebração. Um sábado, às 19 horas, um tempo de muita... Pode pôr a arte da festa para ficar bonito ali, né? Um tempo de muita celebração, de muita alegria. É uma festa de colheita. E é uma festa de agradecimento pelo que podemos receber, alcançar nos nossos próximos 12 meses. Então, não fique de fora deste tempo. Vem celebrar Tabernáculos. Escolhe aquele dia, vem com muita alegria para cá. Nós preparamos um ambiente para receber você. Dentro disso, eu quero fazer um convite, né? Nós vamos fazer uma abertura nessa festa. E muito bem. E eu gostaria de convidar os irmãos que queiram participar deste projeto de abertura. Nós vamos fazer um teatro e nós queremos envolver a igreja, né? Os que quiserem, é claro. Pastora, não tenho dom, não tenho dom, né? Não tem problema, porque você não vai falar uma palavra. Eu só preciso de você presente. Então, vocês que desejarem participar desse projeto, no final do culto, procure Elaine, conversa com ela, tá? Diz, Elaine, eu quero, porque nós só vamos ter 2 encontros, só 2 ensaios, porque a festa já é daqui a 2 semanas, para nós realizarmos este projeto. Também queremos envolver as crianças. Pais de nossas crianças, nós sempre desejamos envolver as nossas crianças nas festas. E como que vai acontecer? Os meninos vão estar envolvidos com a arte cênica, né, com o teatro. Então, os pais que estão aqui gostariam que o seu filho, o seu menino participasse do teatro, você vai procurar o Josafá, que eu acho que ele foi arrebatado para algum lugar, não é? Mas depois ele aparece, e dê o nome do seu filho, e você vai se comprometer em trazê-lo para o ensaio e vir buscá-lo, né? Os pais das meninas, você vai procurar a gendre, porque elas também vão estar envolvidas, mas é uma outra logística dentro dessa abertura. Nós vamos fazer essa separação, porque nós temos um projeto, né, para realizarmos a abertura da festa. Amém, queridos? Entendido aí? Ou muito confuso? Está tudo certo? Tudo claro? Então, tá bom. Vai acontecer também na nossa festa dos tabernáculos. Se você tiver dúvida de tudo que eu estou falando aqui, pergunta para o teu líder de célula. Pergunta para o líder de célula. Ele está habilitado, instruído para te ensinar. Nas nossas festas de tabernáculos, a cada 2, 3 anos, nós fazemos em nossa festa o bar mitzvah. O que é o bar mitzvah? É quando os pais apresentam os seus filhos de 12 até 15 anos, né? Seria 12, 13 anos, mas a gente sempre estica um pouquinho até 15 anos. E é feita uma ministração sobre ele. Ele é apresentado diante do altar e há uma proclamação, há uma palavra que esse pai, que essa mãe profetiza sobre este menino, esta menina, no dia da festa. É uma entrega, né, que é feita ao Senhor e uma bênção liberada. Esse evento, vamos dizer assim, este movimento dentro da festa, ele alinha os próximos anos do teu filho. Ele protege, guarda, esconde, né? E as demais instruções que você precisa, você vai perguntar para o líder de célula e ele vai te falar. Nós vamos enviar para todos os nossos líderes de célula essa arte, e nessa arte está escrito inscrições pelo formulário. Quando você abre no celular, essa inscrição pelo formulário, ela está de cor diferente. Você vai clicar em cima e já vai te encaminhar para a inscrição deste formulário, onde nós seremos avisados pelo e-mail da igreja. E aí nós vamos saber quantas pessoas, quantos pais querem que seus filhos participem do bar mitzvah. Aí, a partir dessa inscrição feita, é muito importante que nós demos uma data final, né, para ela. A festa é dia 25, mas essas inscrições elas serão feitas apenas até o dia 20, porque nós queremos entrar em contato com você depois para te passar toda uma estrutura, né, e o teu líder de célula te ensinar o que acontece, o que é o bar mitzvah. Amém, queridos? Então, você que é aí, pai, mãe, né, e tem em casa filhos nessa faixa etária de idade, eu te incentivo a participar, a envolver o seu filho, a liberar sobre ele essa bênção, porque sob bênção ninguém perde nada, amém?
ninguém perde nada. Você concorda comigo? Então, tudo que é bênção a gente agarra. E dentro disso, eu queria também trazer mais uma instrução. Queridos, nós amamos Israel. Você não entendeu. Esta igreja, a Projeto Vida, ama Israel. Oramos por Israel todos os dias. E nós não concordamos com uma mídia antissemitista que vai contra Israel com mentiras. Então, em nome de Jesus, a sua igreja, a igreja que você escolheu caminhar, é uma igreja que ama Israel. Então, vigie nas suas redes sociais. Vigie no que você publica. Vigie no que você fala. Não é? Porque você faz parte de uma igreja que levanta a bandeira de Israel. Nossa festa é lindo, é totalmente bíblica. Porque Deus escolheu que nação para ser o sinal de tudo dessa vida? Israel. Deus mandou nós olharmos os sinais para onde? E o que o inferno tem feito? Levado as pessoas a se levantar contra Israel. Então, isso está gritando dentro de mim para compartilhar com você neste altar hoje. Quando nós falamos de tabernáculos, quando nós falamos de festas bíblicas, quando nós falamos que somos guiados pela palavra. Amém, queridos? Amém? Então, em nome de Jesus, desconstrói da sua mente o que o mundo está tentando trazer, né? Que a gente já vem te ensinando e te preparando para esses dias que a gente tem visto muita coisa aí. Amém? Chega a dar até o coração, até acelera quando a gente fala de Israel, né? Amo demais, gente, amo demais. Fechando essa chamada, né, sobre tabernáculos, que será extraordinário, no dia 26, porque a gente vai estar no final de semana de festa, né? E no dia 26, que é um domingo pela manhã, nós vamos ter aqui o nosso especial da Rede Kids, né? Uma manhã muito extraordinária para as nossas crianças, em homenagem a esse tempo desse mês, o mês da criança, né? Um mês, hoje de manhã não, hoje eu fui lá embaixo falar com eles e eu ouvi uma criança falando assim: é o primeiro feliz dia da criança que eu recebo hoje. Então é muito importante os movimentos que nós fazemos aqui. Amém, queridos? E dia 26 nós temos uma agenda com o nosso Ministério Kids, né? Uma manhã cheia de alegria, com teatro, com música, com alegria, com dança, com palavra do Senhor e com certeza com guloseimas, né? Porque, claro, né? A gente não vem para cá, né, gente? Pelo amor de Deus, sem comer coisas gostosinhas. Então, se organize, se programe, envolva seus filhos, traga os seus filhos. Tem sobrinho, tem primo. É domingo, gente, é domingo. Domingo é dia do Senhor, né? E foi uma estratégia que nós tivemos e nós vamos fazer no dia 26, essa manhã, muito agradável para todas as nossas crianças e para mais crianças que você deseja trazer. É aberto, né, para quantas crianças você quiser envolvido nesse projeto. Amém? Está cansado já? Eu tenho mais recado. Uhul, né? Uhul. Nós estamos começando aqui na igreja um projeto chamado Eu Pratico Esperança. É um projeto social que está começando a caminhar. Mas aqui a gente nunca caminha, a gente nunca engatinha, a gente corre, né? Então, com esse projeto em andamento, nós vamos fazer um movimento no dia 2 de novembro, que é dia de quê? Finados. E você pode participar conosco deste movimento. É uma ação social, está lindo o projeto, né? Que nós vamos juntar, já chamamos o pessoal da rampa para participar, vamos juntar com os irmãos da igreja que queiram participar. Porém, para participar deste movimento, você precisa estar aqui terça-feira agora, dia 14, às 19 horas. Nós vamos ter um treinamento das 19 horas até às 20h30, para conversarmos e instruirmos você do que vai acontecer neste dia 2 de finados, qual é a proposta, qual é o movimento, o que nós vamos realizar, como nós devemos nos portar, obrigado, né, nesse projeto. E eu gostaria de abrir para a igreja. Então, você que deseja participar, pastor, eu quero muito participar. Terça-feira você precisa estar aqui. Não veio terça-feira, não vai participar, porque a instrução vai ser dada terça-feira. Quando, queridos?
terça-feira, dia 14, às 19 horas. Vai ser um tempo curto, né, das 19 até as 21, às 20h30. E nós vamos aqui passar toda a instrução desse projeto, que está muito bonito. É algo que a gente sente que a nossa cidade precisa. E eu tenho certeza que nós seremos uma voz profética na nossa cidade. Amém? E nós contamos com você. Estamos abrindo porque a gente quer muita gente participando, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, eu queria tanto que a nossa igreja tivesse uma obra social. Está aqui. Eu queria tanto que a gente está fazendo, não é? Então, não perca as oportunidades e venha fazer parte conosco deste evento. Amém, queridos? E eu desejo muito, 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 quero me surpreender terça-feira de ver muitas pessoas aqui. Dentro desse projeto, nós vamos convidar você a abençoar esse projeto. Abençoar com o quê? Com bolos, café, pães, né? Então o negócio vai ser lindo, gente. Ai, pastor, eu não posso ir, não tenho como participar, é um dia difícil, eu trabalho, eu acho que eu vou estar com preguiça nesse dia, mas eu quero contribuir. Você também está participando do projeto, né? E se você quer participar desse lado da contribuição, para nós é bênção demais. Você vai procurar a Elane, que ela e o Luiz estão responsáveis pelo Pratica Esperança aqui da igreja. Você vai procurar a Elane e vai dizer, Elane, pode contar comigo que eu vou doar para você 20 bolos. Pode dizer amém, igreja? Elane, pode contar comigo que eu vou doar para vocês, não sei quanto é que está o pó do café, né? Uns 4 pacotes de café. Ah, não pode ser aquele café ruim, gente. Tem que ser café bom, tá? Pilão, né? E nós vamos movimentar a igreja. Ai, pastora, tem alguém que está meio assim, queria entrar nesse projeto eu quero dar açúcar. Amém. Eu quero, pastora, minha oferta, minha contribuição para esse projeto vai ser todos os descartáveis. Amém. Porque o mês de novembro é um mês que nós temos muitos projetos, né? E tudo que você nos abençoar, isso é projeto social, gente, né? Que nós estamos fazendo. Amém, queridos? Então você vai procurar a Elane, vai combinar com ela e vai ser bênção em nome de Jesus. E o último recado que eu prometo, temos mais um vídeo. Deus não precisa de muito para fazer grandes coisas. Deus não precisa de muito para fazer grandes coisas. Deus colocou Davi na história. Com uma simples pedra, Deus colocou Davi na história. Jesus alimentou. Com 5 pães e 2 peixes, Jesus alimentou uma multidão. Com 300 homens, Deus deu a vitória a Gideão. Tudo o que foi necessário dizer foi: eis-me aqui. Samuel um dia respondeu: reine-me. Moisés um dia disse: reine-me. Isaías um dia declarou: reine-me. E você? Quando vai dizer: eis-me aqui? O Senhor tem um chamado para a sua vida. Ele te criou com um propósito e uma missão específica. Deus está levantando uma geração que não vai se esconder. Uma geração que vai dizer: reine-me, eis-me aqui. É o nosso projeto Vida Day. Reine-me. E o que eu estou muito feliz, estamos, né? Eu e o pastor, nós fechamos um ônibus já, lotou e eu fiquei tão feliz quando eu vi esse recadinho, ônibus lotado. Eu fiquei tão emocionada, até chorei em casa. E nós já estamos com o ônibus lotado, né? Você, como igreja, foi abençoado com a sua inscrição, porque a nossa igreja está abençoando você. O valor da sua inscrição lá, nós estamos investindo em você. Nós já pagamos, já fizemos aí o primeiro processo. Você só vai se organizar para o transporte, porque aí tem o transporte para ir, né? Nós já fechamos um ônibus, estamos aí com uma lista para lotarmos uma van, para a espera de uma van, e você vai procurar a pastora Rejane. Por quê, queridos? Porque ontem nós tivemos um encontro com o nosso apóstolo, e ontem foi sinalizado muitas coisas com relação ao Projeto Vida Day, e as vagas podem terminar essa semana.
Você não vai fazer sua inscrição, porque a gente está fazendo inscrição de caravana. Você vai procurar a pastora Rejane e vai falar com ela: pastora, eu quero estar lá. A nossa igreja vai participar da sessão da manhã. Então você precisa conversar com ela, que se você se inscrever numa sessão errada, a gente não tem como viabilizar para você ir, né? Então conversa com ela, fala com ela, porque agora a gente está aí num outro movimento, que é uma van para levarmos quem deseja ir, não se inscreveu ainda, porque o ônibus já encerrou as vagas. Amém? Fica de pé. Em nome de Jesus, que bom que você veio. Que bom que você escolheu estar aqui hoje, que de fato a palavra liberada neste altar, ela ecoe sobre você durante toda essa semana, amém, queridos? Porque nós temos um mês muito distinto, muito abençoado, e que eu acredito que muitas coisas o Senhor há de fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. Incentivando você, vem para cá blindar a sua família, quarta-feira. Vem para cá aprender como blindar a sua casa, amém? Como evitar questões futuras na sua casa. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor derrame as suas bênçãos sobre você, que o Senhor guarde os seus pés ao sair deste lugar, que você chegue em segurança à sua casa, que a palavra do Senhor ecoe sobre os seus ouvidos durante essa semana, para que você esteja atento e sincronizado com os céus, porque essa é a vontade pura de Deus para a sua vida. Vá em paz, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, tenha uma semana linda e abençoada, e não saia daqui sem abraçar alguém e sem liberar uma palavra de bênção sobre ele, amém? Deus te abençoe, shalom a todos.